Pessoal, beleza? Estamos aqui hoje numa satisfação muito grande de estar recebendo um companheiro de diretoria da GS Minas, um criador de um dos criatórios mais renomados que a gente tem na raça GS em Minas Gerais e no Brasil. Né? Para mim é uma satisfação, uma honra, um privilégio estar te recebendo aqui, Rodrigo. Obrigado por ter aceitado o convite da gente bater o papo. Eu tinha trago aqui da nossa querida raça GS o Dr. Arley, né, que nós fizemos um programa falando das vantagens de ser associado a GS Minas, né? Você é meu companheiro de diretoria na raça GS, né? E agora, estreando com os criadores da raça GS, eu tenho o privilégio e a satisfação de estar recebendo aqui no nosso Minas Agro Podcast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Satisfação é nossa, porque esse trabalho que você está fazendo também para a raça é, assim, excepcional. Rodrigo. É um negócio fora de série mesmo. Obrigado, cara. E eu costumo falar que eu hoje tenho o privilégio de estar junto com os companheiros lá da GS Minas, de estar com as pessoas que eram meus ídolos, né? Que eu tinha a oportunidade de ver, os criatórios que a gente via, a história que os criatórios fez na raça, e hoje, né? Hoje não, tanto foi no passado como agora no presente, né? A tradição da Fazenda do Pilo, né? Que hoje você está à frente dela desde o seu pai, Dr. Cabral, né? Que nós tivemos a oportunidade, inclusive, de homenagear com um troféu levando o nome dele, que nos deu a honra e a satisfação de estar lá. Dr. Cabral, que é o idealizador, né, da Fazenda do Pilo, né, que começou com grandes animais, né, numa época áurea da nossa raça GS, que assim, inclusive a Fazenda do Pilo tem campeã nacional, mas vou deixar o Rodrigo falar muito sobre isso, nós vamos transcorrer muito sobre isso. Mas, Rodrigo, obrigado, e queria te perguntar exatamente isso. Como é que foi para você ver lá atrás aquele menino que puxava os animais, que via seu pai, né, que foi presidente da nossa GS Minas, presidente da Associação Brasileira, e você está aí hoje nessa sucessão familiar da Fazenda do Pilo, um criatório tão tradicional? Não, a sucessão nossa lá, para mim, ia ser natural. Eu, depois de um certo ponto na adolescência, eu comecei a acompanhar meu pai. Então, a gente ia todo fim de semana para a fazenda, exposição, então, direto. E eu já tinha determinado para mim que mais tarde eu ia assumir a fazenda. Eu assumi mesmo a fazenda depois do segundo AVC dele. Que foi em que ano? Para falar a verdade, eu não vou saber te falar não, mas foi lá por volta de 2008, 2009, alguma coisa assim. Então já tem uns 15 a 16 anos, então. Isso. Porque aí foi o segundo AVC dele que impossibilitou ele mais de dirigir, de andar, de até impossibilitou ele de continuar clinicando. E aí eu falei, não, então já que eu ia assumir mesmo, eu fui para lá. Antecipou isso? Antecipei. Claro que dividindo ainda muita coisa com ele lá. Tinha muita coisa com ele que ele no final das contas, ele ainda decidia. Hoje eu e o Wilson lá, que estamos lá mais batendo boca para ver o que faz o que ainda. O Wilson, só para o pessoal ter ideia, o Wilson é o gerente lá da Fazenda do Pilo, mas eu acho muito bacana a relação que vocês dois têm, que não é relação de patrão e funcionário, né? É a relação de amigo. Quem convive com vocês dois, viu vocês dois em exposição, vê lá, é muito engraçado, inclusive eu sou obrigado a relatar isso, que a Fazenda do Pilo é extremamente tradicional, né? Vocês têm uma história belíssima da raça GS que poucas fazendas têm, né? Isso é mérito seu, mérito do Dr. Cabral, né, que idealizou isso no passado, mérito seu, nessa sucessão familiar muito bacana. E o Wilson é um apaixonado por pista. O Wilson é um apaixonado por pista. E aí a gente brinca, eu acho muito engraçado isso, que é o seguinte, toda vaca que tem, se entrar duas vacas da Fazenda do Pilo, na mesma categoria, o Wilson sempre fica com a vaca que vai ter uma pontuação maior, sempre fica com a vaca que vai ganhar. E aí eu acho engraçado isso, que ele mas o Rodrigo parece que é uma disputa os dois ali, mas sempre o Wilson ganha. Quer dizer, ele prepara o animal, ele escolhe, o Wilson é um cara extremamente competente, ele tem um olho também muito apurado para isso, então ele já sabe qual animal que pode ser melhor na pista, né, Rodrigo? O Wilson é sem vergonha demais, para falar, não. Mas ele, assim, cara, eu não diria nem que ele é apaixonado, ele é tarado mesmo, velho. Tanto que você viu na Mega Leite do ano passado, que nós não participamos com o gado, a gente veio aqui para conversar com o Evandro,
Na hora que eu olho, cadê o Wilson? Fala, tá lá na pista, puxando, girolando lá. Eu falava, velho, não é possível, não tô acreditando. Chega lá, tá ele lá com o coletinho lá, do lado do juiz lá, olhando. Eu falei, meu Deus do céu. Ele não eu tava do lado do Rodrigo, né? O ano passado nós tomamos uma decisão coletiva de não participar da Mega Leite, depois nós vamos falar muito sobre isso, mas a gente fez a nossa etapa nacional em Barbacena, que nos acolheu muito bem, né? Inclusive esses troféus maravilhosos que vocês estão vendo aí de cristal na frente, foi conquistado pela Fazenda do Piro como o melhor criador, né? Que vocês conquistaram. Foi melhor criador e melhor afixo. E melhor afixo geral da nossa etapa nacional lá em Barbacena. A Fazenda do Piro conquistou esses 2 troféus. Só que na Mega Leite nós não levamos animal. Não foi animal, a raça Jess não participou da Mega Leite de 2025. E aí, de repente, a gente conversando lá, porque a gente acabou se encontrando, aí o Rodrigo vira para mim e fala, olha lá onde é que tá o Wilson. Quando eu olhei, o Wilson estava lá, puxando o animal girolando, que o Rodrigo às vezes nem sabia de quem que era, ele estava lá já. Não faço a mínima ideia de quem que é, cara. Ele conhece as fazendas todas, tanto de Girolando, holandês, porque a gente sempre participou de exposição, e o pessoal que prepara os animais são praticamente os mesmos até hoje. Então ele conhece todo mundo. Então, volta e meia, alguém passava, eu chamava ele vai. Ele ia para holandês, no Girolando, Gir. Acho que a única coisa que ele não entrou em pista até hoje foi na Elore. Mas se pedir, é capaz dele puxar. Eu nunca vi. E outra coisa que também foi muito legal, que a gente estava ainda naquela decisão, né? Aonde ia ser a etapa, o ano passado, quando a gente bateu o martelo, e a Fazenda do Piro tinha se preparado, basicamente, porque a gente tinha feito na Mega Leite. Então, só para o pessoal entender, porque muita gente que está nos vendo é do ramo, é do gado de leite, mas tem muita gente que não. Quando você vai levar uma vaca na exposição, você tem que preparar o tempo dela do parto, né? Isso leva em consideração. Você tem que ter uma preparação para novilha, para o gado jovem. E se essa preparação for antecipada um mês ou foi adiada um mês, isso dá Você muda a categoria. Você muda tudo. A vaca não pare a tempo. Você muda tudo. E aí o Wilson monta em cima de mim lá na vazina, me deixa doido. Aí eu ligo para você e falo, velho, vou passar o telefone do seu pro Wilson, cara. Não tô dando conta mais, não. Que foi o que aconteceu ano passado, Rodrigo. Gleice, deixa eu te falar. Nós temos que bater o martelo rápido aí, Gleice, aonde vai ser a etapa, porque eu já não estou aguentando mais. O Wilson está quase tendo um infarto aqui, está quase me deixando doido. Vão bater o martelo e outra. Eu tenho certeza que ele preparou os animais tudo para a data da Mega Leite, que era um mês depois. Tanto que os xodó dele ficaram tudo para trás. Não foram. Aí o Rodrigo falou assim, aí eu falei, Rodrigo, tudo indica que vai ser Mega Leite, vai ser na Barbacena mesmo, que é um mês antes, que é no mês de maio. Aí o Rodrigo falou assim, não, por mim tá ok. Agora, quando chegar lá, você vai ter que se explicar pro Wilson. Você se vira com o Wilson aí, velho. E foi seu jeito. E foi certinho. Quando eu cheguei, que os animais chegaram um dia, se não me engano, eu fui no outro dia lá para Barbacena. Eu cheguei um dia depois. Né? Eu cheguei exatamente no dia que ia ter o primeiro julgamento nosso do gado jovem. A raça Jess, a gente realiza a nossa etapa nacional em 2 dias. Primeiro dia a gente faz o julgamento do gado jovem, o segundo dia das vacas, né? Já em produção. Aí quando eu cheguei exatamente de manhã, o Wilson nem falou bom dia comigo. Ele falou, olha, aqui tá tudo muito bem. Gleice, aqui tá tudo muito bem, mas deixa eu te falar. O ano que vem nós temos que definir a data antes, porque não sei... Eu falei, e eu já estava preparado, né? O Rodrigo já tinha me avisado que ele ia cobrar. Eu falei, não, Wilson, você tem razão, você me desculpe. Aqui aconteceu um monte de coisa. Não, eu sei, mas nós tínhamos que ter feito isso. Você vai querer te matar. E falou, eu falei, nossa senhora, mas o Rodrigo já tinha preparado, eu já fui preparado sabendo da reclamação dele. Mas é um cara muito bacana, um cara muito solícito, um cara, né, tem certeza que é um cara apaixonado e a pessoa que é apaixonada, ele faz e faz bem feito. Então, acho que você tem um parceiraço, um companheirão lá, e eu tenho certeza que ele gosta demais do que ele faz, né? Não, ele é apaixonado, cara. E é aquele negócio que ele brinca, ele se pergunta assim, você tá desde quando na fazenda? Eu falo, desde que eu nasci. E praticamente é isso, cara. Quem começou tudo lá, a fazer as coisas junto com meu pai, foi o pai dele. Olha que bacana. O pai dele que praticamente começou a fazer tudo lá. Na foice, na enxada, começou tudo lá. Que bacana, que história bacana, né? Sucessão acabou dos dois. Então, quando eu tive a ideia, Rodrigo, de lançar aqui o Minas Agro Podcast, foi exatamente para que a gente pudesse também contar as nossas histórias da raça Jess. A gente teve o projeto das lives, né? Naquela época tão difícil da pandemia, que a gente acabou também fazendo as lives lá durante praticamente 2 anos, 2 anos e meio, lá na página da Jess Minas. Inclusive, o pessoal está nos assistindo aí, né? Pediu o pessoal que nos segue na Jess Minas para também seguir o Minas Agro Podcast,
pessoal que está aí vendo os programas do nosso canal, nós temos hoje o canal no YouTube exatamente para divulgar as coisas aqui da Raça Jesse, os criadores, os técnicos, a nossa etapa nacional, que a gente vai divulgar aqui muito. Então, quando eu tive a ideia de fazer o podcast, foi exatamente isso, né? Foi trazer os personagens que estão por trás de grandes criatórios, como é a Fazenda do Piro. Mas, Rodrigo, nós falamos aqui no início, né, quando o seu pai ainda estava à frente da Fazenda, que ele ainda era o titular. Na época, vocês tiveram uma época auge, né, chegando a fazer, inclusive, campeã nacional. Né? Fala para nós dessa época, o que você lembra dessa época, o que te marcou, e fala para nós quem foi a campeã nacional. Era uma época muito doida, cara, porque, assim, a gente participava de exposição o ano inteiro. Então, era chegar na fazenda de uma exposição, é uma semana para preparar para outra, troca esse animal, troca aquele, e vai para a exposição. Então, a gente chegou aí em Cláudio, Três Corações, Pará de Minas, Belo Horizonte, e tinha uma exposição em São Paulo, que era a Expo Milk. Aqui tinha o Circuito Mineiro, que era extremamente forte, tinha um ranking que dava uma brigaiada. O ranking, só para o pessoal entender, essa época que a Fazenda do Piro fazia parte e se destacou e tal, tinha criador aqui de Minas que ia na exposição de Hollywood, né, lá no Canadá, não comprava qualquer animal, não. Comprava a campeã, a reservada e a terceira colocada e vinha para cá para disputar. Então era um ranking. A briga era feia. Né? Então, nessa época tinha um ranking mineiro e também tinha a exposição nacional nossa, que era em São Paulo, não é isso? Em São Paulo, era Expo Milk. Expo Milk depois virou Fei Leite, mas acho que em 2005, quando nós fizemos a grande campeão, era Expo Milk ainda. E ainda tinha o povo de lá também, né, que era forte também, que era o pessoal da Nogueira Montanhense. Sim. Que era outro pessoal também que era isso aí também, fazia alguma coisa. Eu ia lá no Canadá, voltava com a fazenda do cara praticamente inteira. A Fazenda do Piro chegou a participar de várias etapas, várias exposições. Né? E foi que ano que vocês fizeram a campeã nacional? Foi em 2005. 2005. Que a Fazenda do Piro teve a felicidade de fazer a grande campeã nacional da Raça Jesse. Como é que era o nome da vaca? Daphne. Daphne. Nem era o nosso xodó na época, não. É mesmo? Não era. O xodó da Fazenda inteiro foi a terceira melhor fêmea, que é a Raíssa. Isso no mesmo ano, Rodrigo? No mesmo ano. No mesmo ano? Raíssa foi a terceira melhor fêmea nessa exposição. Olha, você vê que interessante que vocês apostavam num animal e acabou que a outra que foi a grande campeã nacional. Foi porque na época, e assim, a época de doideira que eu falo assim dessa época era assim, o pessoal trazia, os preparadores eram todos canadenses. Então, eu lembro que em 2005, quem estava preparando pra gente era o Cristiano, que está hoje lá na Brasileira, e o... Não, acho que hoje ele nem está mais. Não? Ele não está, mas fez parte, que é o Cristiano, que inclusive trabalhou com seu pai lá na fazenda. Ele era o nosso preparador. E veio o Gary Bauer, que tem um criatório lá no Canadá, que veio preparar ela. E o Gary Bauer veio preparar para vocês também? Ele veio preparar para a gente. Para vocês. Aí ficou ele e o Cristiano na preparação. Então vocês trouxeram também um preparador do Canadá para essa exposição nacional. Era essas doideiras aí. Aí, vocês viram como é que era? E nós tínhamos o John White ainda também, o John White, que era dono da Valestrin, que ficou muito amigo do meu pai numa exposição aqui em Belo Horizonte. Ficou amigo assim. Alguém precisava traduzir lá na exposição, meu pai foi traduzir para ele, e acho que nós chegamos a fazer a reservada campeã nessa exposição em BH, e ele e o John White ficaram muito amigos. Então o John White passou a ser o consultor nosso de cruzamento. Então ele vinha pelo menos uma vez por ano, ficava aqui um mês, fazia os cruzamentos lá na fazenda e depois voltava. Ele vinha e ficava um mês aqui? Mais ou menos um mês. E aí ele começou a vir mais ou menos na época fazendo todo o trabalho de cruzamentos. Isso, selecionando os animais e determinando os cruzamentos lá com os touros que tinha na época para fazer com esses animais. Tanto que eu tenho sempre desses touros lá, tudo até hoje. É mesmo? É uma doideira. Cara, que isso. E vocês chegaram a importar animal também, Rodrigo? Nós importamos. Meu pai começou importando, veio 2 animais da Nova Zelândia, 3 animais da Inglaterra, e depois veio alguns animais do Canadá e Estados Unidos. Para a Fazenda do Pedro. Nós chegamos a ter 2 animais no Canadá na Fazenda do John White. Que a gente ficou lá, que
de parceria, ficou lá, foi em algumas exposições, uns animais, aí ele levou, ganhamos. Mas aí quando o John White resolveu terminar a fazenda, nós falamos, vende aí e manda dinheiro. Cara, que bacana. E aí ele continuou vindo, aí depois, aí como eu já tinha vendido a fazenda, ele queria comprar um motorhome para andar no Canadá, ele parou de vir para fazer essa parte de cruzamento. Aí ficou com o Wilson. O Wilson acompanhou ele tudo, a vida inteira. Então, o Wilson sabe os touros, mãe. Não, o Wilson deve estudar. Ele conhece as vacas de todo mundo. Ele deve conhecer as suas vacas e você não sabe. Pior que ele deve ficar estudando, pegando o catálogo e tudo mais. Ele sabe isso tudo, cara. Então, tem hora lá que essa parte de cruzamento eu nem questiono nada, não. Eu deixo para ele, falo, faz aí. Eu acho muito engraçado, assim, porque assim, a gente que convive, que tem uma certa, inclusive uma certa liberdade um com o outro, eu acho bacana que, eu não sei se foi na Mega Leite do ano retrasado, né? Ou se foi na etapa lá de Barbacena. Eu conversando com o Rodrigo falou assim, não, mandamos animais, o Wilson chega e fala comigo, vai dar nós. Vai dar nós. Conta essa história aí, Rodrigo, que é muito legal. Toda a exposição que a gente ia, que a gente saiu, o Wilson ficava preparando os animais lá, ficava lá com o Cristiano na época também, com os canadenses, falou, velho, nós não perdemos. Essa categoria a gente não perde de jeito nenhum. Aí ficava lá fazendo as contas de ponta, de não sei o que, acho que a gente ganha criador, acho que não sei o que. Aí, beleza, vamos vir aqui, vamos vir para Belo Horizonte. Chegava aqui, o Wilson, e aí? Aí ele assim, Salvador... ele chega antes, né? Ele chega antes para os animais, né, e tal, prepara, e aí ele vê os animais de todo mundo chegando. Aí eu chego lá, né? E aí, Wilson, animado, nós ele, né? Salvador tem uma vaca ali, o Anselmo trouxe não sei o quê, não sei quem tem uma vaca. Foi o Wilson, mas nós estava ganhando, velho, me ajuda aí. Não, mas o animal ali não é muito melhor, não sei o quê. Cara, e ele não erra, velho. E o pior é isso, cara. Você entra lá e você perde, por quê? O animal que ele tava falando que era melhor que o seu. Não, eu acho que foi na Mega Leite do ano retrasado. O Rodrigo tá assim, nós preparamos animais e tal. Aí o Wilson falou, isso aqui dá nós. Não, pode ter certeza que nós vamos chegar arrebentando. Aí desce o animal do criador, o Wilson olha e fala, mas aquela categoria tem uma vaca ali que vai dar trabalho. Aí chega aqui, tem uma outra novilha ali e tal. Não, aquela ali vai dar trabalho. E aí passa um pouquinho, o Rodrigo vira para mim e fala, ô Wilson, quanto dia que você tá falando e nós vamos ganhar o quê, Wilson? Nós perdemos tudo já, ué. Tá doido. Nós perdemos tudo. Porque o Wilson, além dele vigiar os animais da fazenda do Pino, ele fica vigiando também os animais de fora para poder ver o antes do julgamento de juiz. Ele sabe o gado todo que você levou ano passado, que vai levar esse ano, e fala assim, aí ele fica assim, não, mas se aquela novilha pariu bem, pode dar trabalho. Ele já vai progredir na categoria das novilhas. Tanto que ele tem lá, hoje nós separamos lá os animais para Barbacena, ele já tem uns reservas lá separados já. Ele já tem as titulares da reserva. E assim, é muito bacana, porque eu lembro que a Fazenda do Pino teve um hiato de pista, né? Vocês continuaram com a raça, continuaram fazendo o dever de casa, mas teve um hiato de pista. E eu lembro que nesse tempo, eu cheguei a convidar o Rodrigo para ir, e aí já tinha feito algumas ligações, algumas tratativas. Aí em 2022, quando foi a primeira exposição depois da pandemia, o Rodrigo falou assim, Inglês, esse ano a gente não vai. Né? Tô acertando algumas coisas aqui na fazenda e tal, esse ano a gente não vai. Mas o ano que vem a gente vai estar presente e vai estar participando, que foi 2022, quando vocês retornaram desse ato, né, que para nós foi uma satisfação. Eu lembro de eu ter falado assim, Rodrigo, para mim vai ser uma satisfação muito grande. Eu era o diretor de exposição, vice-presidente, e estava acumulando a função de diretor de exposição, a hora que a Fazenda do Pino novamente estiver. Pela toda a história que vocês têm, igual eu lembro da Fazenda do Pino, do mesmo jeito que a gente lembra dos animais do Dr. Zé Salvador, do Edson Piscininho, dos grandes criatórios que tem da raça Gesta. Então eu falei, para mim vai ser uma satisfação muito grande. E foi até peculiar, porque eu lembro que eu estava preparando uma novilha na Mega Leite 2023, junto com o Walter Mutão, meu amigo Walter Mutão, para disputar, que tinha sido a campeã fêmea jovem um ano antes, né, novilha, e aí a gente estava preparando, ela tinha sido reservada, estava preparando ela com a expectativa danada. E na categoria ela perdeu para uma novilha suas, né? E aí eu lembro que o Cacá até brincou comigo, que ela veio lá Aí você foi lá chamar o cara de volta, né? Aí, bem feito. O Cacá falou comigo, bem feito. Você chamou o Rodrigo, a novilha dele ganhou dessa novilha. E isso eu tenho isso marcado, que isso para mim é um troféu, sabe, Rodrigo? De poder, nessa exposição, eu acho que eu não perdi. Eu ganhei quando vocês estiveram de volta
não só para as pistas, mas para esse convívio mais próximo com a GS Minas e estar participando. Hoje, né, você está na diretoria junto com a gente, inclusive, né, liguei para você, Rodrigo, nós vamos de novo para Barbacena, a gente precisa contar com o apoio, Gleice. Pode ter certeza, inclusive nós já estamos preparando inclusive um número de animal para ser âncora. Muito gentil da sua parte também, quando você falou, olha, inclusive aquele criador que quer ir para a exposição, se precisar mandar um animal para cá um tempo antes, para a gente ajudar na preparação, vai ser preparado igual a gente prepara os nossos aqui. Então, assim, já falando isso publicamente aqui, do tamanho do desprendimento que você teve, te agradecer muito, Rodrigo, e eu não perdi. Na verdade, eu ganhei duplamente quando vocês voltaram para a pista. A culpa desse nosso retorno é sua, na verdade. Naquele convite que você fez em 2023, voltamos. Aí nós viemos só com 5 novilhos, ganhamos algumas categorias. Na primeira foi 5, né? Foram 5 animais só, 5 novilhos. Aí voltamos para a fazenda, o Wilson já começou. Não, porque ano que vem. Eu falei, mano, quem disse que a gente vai ano que vem? Não, mas nós temos que ir, porque não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, vamos embora então. Então vamos. Aí foi 2024. 2024, e vocês foram com quantos animais? Eu não sei se foi 15 ou 16 animais. Foi mais ou menos. Aí foi a nossa etapa, que foi inclusive na Mega Leite, que vocês fizeram. Aí lá vocês já fizeram o campeão de categoria já. Foi. Não foi? Inclusive vocês levaram vaca em 2024. 2024 já, fizemos vaca jovem, melhor vaca jovem, terceira melhor. Acho que foi a terceira melhor vaca. E a reservada grande campeã. E a reservada grande campeã, que foi também da Fazenda do Pilo. Isso em 2024. Aí veio o ano passado, que nós fizemos uma etapa lá em Barbacena, que também é uma exposição muito tradicional, né? Aí, assim, só relatando rapidamente para o pessoal, a gente sempre fazia na Mega Leite, mas a gente teve um certo desentendimento com a forma do recurso que iria vir para a GS Minas, né? E isso aí a gente é público, todo mundo sabe disso, a GS Minas soltou uma nota, nós tivemos um desentendimento nesse repasse que passava pela Associação do Girolando, não chegamos a um bom termo, então nós decidimos coletivamente a não participar e fizemos a nossa etapa nacional em Barbacena, que nos acolheu maravilhosamente bem. O que Barbacena fez pela gente ano passado e vai fazer esse ano de novo, cara. E eu falo para você que eu nunca fiz uma exposição igual aquela. O que eles proporcionaram para a gente, nunca vi. Não teve, cara. Nem na época que meu pai era presidente da Brasileira, presidente da Mineira, não teve o que nós tivemos lá. Assim, um parque tradicional, uma exposição tradicional lá de Barbacena, o pessoal nos acolheu bem. Aí o Renato Laguardi, que inclusive é o nosso tesoureiro lá na FAENG, que foi presidente do Sindicato de Barbacena, o Sr. Rubens, que é o atual presidente, né, falou, Gleice, está aberto aqui as portas para a raça GS participar aqui, o holandês já participa, mas nós estamos de portas abertas para a raça GS. A região de Barbacena, da Zona Mata, a gente ainda tem muito criador também. Então a gente fez a nossa etapa nacional lá, foi muito bem, eles nos acolheram assim, maravilhosamente bem, uma exposição extremamente familiar, né, Rodrigo? Sim, assim, muita família, muita gente prestigiada, porque teve muita gente. Eu lembro que quando eu acabei de fazer as tratativas, foi lá no hotel em Barbacena, que a gente estava na nossa assembleia da FAENG, o Renato chamou, inclusive, mas o Sr. Rubens, o prefeito lá da cidade de Barbacena, para conversar comigo, e ele falou, cara, a cidade está de portas abertas para receber a raça GS. E realmente estava, a gente só tem a agradecer. Fomos tão bem acolhidos que a gente vai voltar esse ano de novo para fazer a nossa etapa nacional lá, se Deus quiser, com o mesmo afinco, com o mesmo entusiasmo. E em 2025, ano passado, aí vocês, digamos assim, estouraram a boca do balão, né? Vocês fizeram... Não necessariamente, porque foi isso aí, nós estávamos com os animais preparados para Mega Leite. Aí fomos com um time aí bom. Vocês levaram novamente em torno de 15 a 16 animais. 20 animais. 20 animais no ano passado também. 20 animais. 20 animais. Aí nós fizemos algumas categorias, não fizemos melhor vaca, grande campeã, essa coisa não chegamos a fazer não, mas ganhamos algumas categorias. Então, aí pontuamos bem e fizemos melhor criador e melhor afixo de novo. Melhor, que inclusive são os 2 anos consecutivos fazendo, da volta, fazendo melhor criador e melhor afixo. Que inclusive muita gente que entende bem da exposição fala que é um dos troféus mais valiosos, porque é onde é que você está referendando o trabalho, né? Melhor afixo, só para o pessoal entender. Os animais são todos nossos. Os animais são todos da propriedade, então é o afixo é... Do pilo. Né? Então, é como se fosse o sobrenome dos animais, né? Só para quem não é do ramo entender. Então, todos os animais da fazenda com o afixo da fazenda, e isso mostra a qualidade do trabalho que a fazenda faz. Então, vocês fizeram melhor criador, e melhor afixo. Depois de 11 anos parado de exposição. Depois de 11 anos de ato. Então, quer dizer, aquele cruzamento
que foi feito lá atrás, aquele banco genético que vocês têm, vocês a gente vem mantendo ele. Vem mantendo ele com uma qualidade muito bacana. Rodrigo, e hoje a Fazenda do Pilo, vocês têm lá, né, tanto o Jesse e vocês também trabalham com o Jesse Holanda. Eu queria que você falasse sobre isso, porque tem muita gente que procura, né, com a gente, Jesse Holanda, inclusive tem alguns criadores que estão procurando, que já estou até passando para você. Fala um pouco desse cruzamento que vocês têm lá. O nosso Jesse Holanda lá, igual eu te falei, quando você me chamou para cá, eu falei, o nosso Jesse Holanda é diferente, porque ele não é o Jesse, não é o holandês no Jesse ou o Jesse no holandês. É o Jesse no Girolando 3/4. Esse problema, por que você fez isso? Eu falei, a história é longa, se você quer escutar. Mas, cara, meu pai tinha umas doideiras lá também na fazenda. Pô, tinha o Jesse, não sei o quê. Aí chegou um certo ano que a gente tava com o milho sobrando. Ele quis fazer milho em grão, botou um silo grande lá. Aí um ano ele decidiu que a gente tinha pasto sobrando. Eu falei assim, se eu botar uns Nelore aqui, eu faço um dinheirinho com o Nelore também. Não. Aí, ao invés de começar pequenininho, não, cara. Ele chegou lá com, acho que 20 vacas, novilhas. Depois, no dia desse, um belo fim de semana, eu cheguei lá, tinha 9 novilhas amarradas no curral. O Wilson trancando as porteiras do curral com cadeado e corrente. Eu falei, não. Ele falou assim, não, vou deixar essas novilhas aqui que eu não sei como é que vai ser. No dia de manhã, geralmente eu acordo lá cedo, dou uma volta na fazenda com os cachorros, saí, passei na porta do curral, as novilhas não estavam lá, eu falei, o Wilson já levou isso pro pasto. Voltei e falei, Wilson, levou as novilhas para onde? Aí ele assim, para lugar nenhum. Foi como assim? Elas fugiram tudo à noite. Eu falei, como? Você trancou as porteiras com o cadeado? Nelore sendo Nelore. Nós ficamos uma semana procurando 9 novilhas lá nos vizinhos, achamos 7. Depois, um outro vizinho lá achou uma outra lá. Depois de 2 meses, apareceu a nona lá na fazenda de novo, pele e osso. Acho que ela resolveu voltar e ficou lá. E aí, cara, ficou. Aí tinha Nelore. Aí você põe um Nelore numa fazenda com a estrutura toda montada para Jesse, você imagina a bagunça que eles me montaram lá. Aí, cara, uma hora eu falei assim, não, vamos acabar com isso, cara. Não tem jeito a gente ficar com isso aqui, não. A gente já estava alugando pasto para botar Nelore. Então, assim, o custo já não está valendo mais a pena. Aí, ligo o Evandro, lá da Cauembre, que o Evandro foi o nosso parceiro desde o começo de fazer transferência. Falei, Evandro, pega esses Nelore aqui, cara. Faz o que você quiser com isso daqui, pelo amor de Deus, mas tira esse trem daqui, cara. Usa de receptora, sei lá, depois a gente vê o que a gente faz. E que a vantagem do Evandro é essa, cara. A amizade que a gente tem lá, que ele faz parte dessa história nossa lá de transferência de embrião. Eu falei, Evandro, pega isso daqui, dá um jeito, depois a gente conversa, que igual você falou, né, Rodrigo? Uma fazenda voltada para o leite e para o Jesse, para você adaptar a fazenda inteira para suporte. Porque o Nelore é a mãe da raça de corte, né? Fantástico. Assim, a mãe das raças de corte e fez com que o Brasil seja o maior produtor de carne no mundo por causa da raça Nelore. Mas no corte. Se você pegar no leite uma fazenda, ainda mais pro Jesse, né, causa, sim, um transtorno muito grande, né? Mas pode concluir aí. Aí você ligou pro Evandro. Eu liguei pro Evandro. Aí o Evandro falou assim, eu tenho uns embrião de Girolando aqui. Eu falei, Girolando o quê? Girolando meio sangue? Ele, não, 3/4. Aí eu tô assim, Wilson, Girolando 3/4? Ele, não, Girolando 3/4 dá leite. Se for para trocar, troca. Eu falei, não, então pode mandar, porque pelo menos tirar leite eu sei, né? Porque mexer com aquele Nelore lá não tinha jeito, não. Aí o Evandro mandou esses Girolando para lá. E a ideia, na verdade, não era nem ficar com eles lá, não. Era ver se a gente pegava lá a região, vender e ficar com o Jesse. Só que aí foi parindo os animais. E os animais que ele mandou eram de um criatório muito bom. Deu ótimos, excelentes animais. Só que aqui, aí entra aquele problema de novo. As vacas dão muito leite, né? As que não estão lá. Mas a estrutura da fazenda é para Jesse. Você põe um Girolando lá do Jesse, elas são bem maiores. Sim, consomem muito mais. Isso. Tamanho de teto. É diferente. Para a gente botar na ordenha, a ordenha toda pronta para Jesse. Nós tivemos que adaptar Na verdade, nós tínhamos uma adaptação lá na entrada da ordenha para a Jesse ficar mais próxima do coisa. Nós tivemos que tirar essa adaptação para as Girolanda poder entrar. E
e foi dando uma série de outros problemas. Aí assim, o que nós vamos fazer com isso? Põe GS em tudo. Nós vamos fazer o quê? Vou botar GS. Aí começou a nascer Gessolando. Aí nós tivemos novilha de 30 litros de leite no primeiro parto. Umas novilhinhas muito boas, cara. Aí já dava uma padronização melhor, o tamanho de teto, já não dava aqueles teto mais grosso, mas enfim, não vinha com a padronização do teto do GS. Então a gente falou, dá pra virar. Esse trem aqui tá dando certo. E dando muito leite. Deu uma aumentada boa. E a gente falou, vamos ficar com isso daí. E aí nós fomos um tanto de girolando, foi morrendo, foi ficando, nós fomos ficando com algumas e começamos a selecionar. E começamos a ter uma procura de gente lá na fazenda de GS e eu assim, olha, passava o preço da GS, o povo não gostava. Eu falava, mas eu tenho a Girolando, eu tenho a Gessolando, que é no Girolando. E o pessoal começou a levar. Tive uma venda muito boa até de Gessolando lá na fazenda. Vendi até para um pessoal de Pedro Leopoldo que está fazendo um queijo. Aí eles não queriam o GS, na verdade eu vendi uma vaca GS, quando ele voltou, falou, eu não tenho, no momento GS eu não estou tendo, mas aí ele levou o Gessolando e volta e meia ele está lá de volta procurando, porque o leite, ele falou assim, é diferente, ele falou assim, para fazer queijo não tem outro igual. Hoje, quantos por cento que você tem desses animais de Gessolando e GS? Qual a porcentagem de GS e qual a porcentagem de Gessolando? Não, a maioria, vamos dizer que hoje eu tenho 60% lá é GS e uns 25% é o Gessolando. E o Girolando agora eu vou manter só para doadora e não vou mexer mais não, porque eu quero voltar, porque exatamente a estrutura vai para o GS e o Gessolando fica do mesmo tamanho. Mas aí eu mantive algumas, que são uns animais muito bons, que o Wilson ficava assim, você devia ter associado na Girolando para a gente levar essas vacas para a exposição. Eu falei, Wilson, não aguento 2 associações. Não aguento 2 galpão de animal, não, velho. Sem chance. Fica quieto no GS aqui. Fala pro Wilson para ficar... Nessa aí eu não tô com você, não. Fica quieto no GS aqui. Não mexe com esse negócio de Girolando, não. E aí nós vamos usar esses animais de doadoras para manter o Gessolando que durante tem dado um tempo. Resultado muito bom. E tem tido uma procura muito boa. E aí eu fui pensar no Gessolando, ele é o quê? Eu falei, velho, é o tricross do leite, se for pensar. Sim. Porque ele tem a rusticidade do G, a produção do holandês e agora a qualidade do leite GS no Girolando. Era o que faltava no Girolando, que já faz um sucesso danado. Faltava só se aumentar a qualidade do leite. Pronto, põe o GS. Que bacana. Então, o pessoal que está nos assistindo, né, a Fazenda do Piro é extremamente tradicional no GS, mas também tem esse Gessolando, inclusive quem nos procura, nós temos aqui tanto a Fazenda do Piro quanto o pessoal lá do Gessolando do Cerrado, no Gessolando. O pessoal do Gessolando do Cerrado tem um tempo que eles não têm animal lá à disposição para vender, né? E eu tenho, todo mundo que procura, inclusive você que está nos assistindo aí, que está procurando aí um GS ou também um Gessolando de qualidade, né? Eu sempre passo o contato. A gente costuma proceder no seguinte, até porque a gente não sai passando o contato dos criadores da GS Minas para todo mundo. Às vezes a pessoa entra em contato com a gente, estou precisando, ou daqui de Minas ou de fora do estado, a gente faz essa filtragem, está precisando de quê? Qual a categoria de animal, como é que é e tal. A gente dá mais ou menos uma filtrada, entra em contato com o criador, Rodrigo, tem assim procurando assim, assim, assim. Tem lá? Tem. Posso passar o seu contato? Pode, Luiz. Beleza. Aí a gente passa com o maior prazer do mundo, que a gente sabe que indicando criatórios, como são os criatórios dos associados, né, os filiados à GS Minas, a gente sabe que são animais de qualidade. A turma cria animal registrado, a turma cria animal de procedência, tem história para contar, igual vocês estão vendo aí, né? Um criatório que importou animal, que trazia, sabe, profissionais até de fora do país para poder montar e moldar o plantel, que inclusive importou animais e que hoje ainda continua sendo esse criatório tão tradicional na raça. Então eu tenho segurança de indicar de olho fechado animais lá da Fazenda do Piro. Antes de eu te fazer a próxima pergunta, Rodrigo, eu costumo esquecer muito, mas eu tenho que lembrar de pedir o pessoal, inclusive o pessoal da GS Minas que está nos assistindo aí, né? Nós estamos hoje aí fazendo
o nosso programa aqui com o Rodrigo Cabral, da Fazenda do Pilo. Essa fazenda é tão tradicional, pedi ao pessoal que se inscreva também no nosso canal no YouTube, você que está assistindo nossa live aí na GS Minas, né, no Instagram da página da GS Minas, e você que está nos vendo aqui no nosso programa, no nosso canal no YouTube, que mande, né, mande o nosso programa para o amigo, para o vizinho, para o parente, para que as pessoas sigam o nosso canal, né, ative as notificações para que a gente possa levar, né, as coisas do agro, que é o papel do nosso podcast aqui, para mais pessoas, porque a ideia desse podcast é isso, é trazer quem está por trás do agro brasileiro, esse agro tão grande que alimenta esse país continental. 1/5 da população do mundo é alimentado pelos produtores rurais brasileiros, então a gente precisa ter mais canais para trazer os heróis e as pessoas que fazem o agro acontecer. Igual hoje nós estamos tendo a felicidade de receber aqui o Rodrigo Cabral, que está aqui contando a belíssima história da Fazenda do Pilo, e graças também aos nossos patrocinadores, né, que é a COP Betim Agronegócio e os sindicatos produtores rurais de Betim, junto com o Sistema FAENG Senar, que tem patrocinado esse canal aqui para manter ele de pé e a gente poder levar para vocês quem é que está por trás das histórias que a gente tem do agro. E, Rodrigo, eu estou vendo aqui que você está com os troféus de Barbacena, né, que foi o que vocês ganharam, tá com os troféus de melhor afix, melhor criador e os troféus de categoria. Mas aqui tem as duas vaquinhas que eu estou vendo aqui, inclusive as meninas que estão aqui, que são do sindicato, né, que viram na hora de colocar aqui os troféus, porque elas têm a miniatura nossa aqui, né? Claro, não podia faltar, essa aqui é titular de todo o programa. E esse troféuzinho ficou bonitinho demais. Que é a nossa vaca Jéssica que está aqui, mas tem essas duas vacas Jéssica aqui, essa prateada e essa aqui cor de bronze. Eu até falei com as meninas, cuidado que isso aqui é o troféu nacional de categoria. Ou seja, como é que é a nossa etapa nacional? A etapa nacional da raça Jéssica hoje, ela mudou a configuração, né, Rodrigo? Antigamente era uma exposição só em São Paulo, e era assim, era mais difícil, porque se você pudesse ir em São Paulo, beleza, se você não pudesse, não participava. Hoje o nosso circuito da raça Jéssica é feito por etapas, então você tem etapa no Rio Grande do Sul, você tem etapas em Santa Catarina, você tem etapa no Paraná, em Minas Gerais e no Ceará. Né? Então, você tem essas etapas, os juízes têm que acompanhar essas etapas, os juízes da Associação Brasileira, e depois eles escolhem, dentre as campeãs e reservadas de todas essas etapas, quem vai ser as vacas, novilhas, gado jovem, né, premiado como os melhores da raça geral. Estou vendo aqui, isso aqui foi do ano passado, né? Não, isso foi 2024. 2024. Aqui foi terceira categoria, né? Terceira melhor. Novilha, lembra qual animal? Não, esse daqui não. Esse daqui eu vou lembrar. Esse daqui é da Tulha. Mas deve estar aqui, não deve? Olha isso, deve com certeza. Não, tá novilha sênior. Tá, Cirila. Então essa foi a categoria de novilha sênior. Novilha sênior, que ficou em segundo. E há 2 anos júnior, que é a Tulha, que é a Duncan Júnior. Uma coisa interessante, cara, assim, que eu gosto de falar, que a gente está fazendo lá na fazenda, é os animais que são, por exemplo, igual você estava falando da Daphne. Acabando de falar de 2005, um grande diferencial nosso lá é que a gente não apostava só nas vacas. A gente sempre teve os touros da fazenda. Então, por exemplo, a Cirila é filha do Pentagon, que é um touro nosso, que é o pai, e o pai dele é o pai da Daphne. Olha, então, quando nós fizemos, em 2005, quando nós fizemos a nacional, quando fizemos a grande campeonato nacional, a Daphne é filha de um touro nosso também. Olha que legal. O Pentagon, que era o filho dele, pai dessa novilha da Cirila, foi grande campeão nacional. Olha que legal. Se eu não me engano, em 2005 também, nós ganhamos um concurso leiteiro lá na Expo Milk, da DPA, que era um concurso leiteiro de sólido. O pai era o Júpiter, que era o pai do Pentagon. Então, assim, nós fizemos a campeã nacional, o campeão nacional e ganhamos um torneio leiteiro, tudo com touro nosso. Com genética. Então, e a gente está mantendo isso lá. E tanto que as novilhas que nós levamos, quando você me chamou de volta também, 3 delas eram de um touro nosso atual agora. Infelizmente, ele morreu semana passada. Só que eu tô lá, com um monte de animal dele lá. Tanto que aí agora nós... a gente resolveu aumentar o GES, porque estava o GES Holanda, e hoje eu não vendo mais GES. Eu estou vendendo, só segurando o máximo de GES lá.
nós estamos mantendo para fazer exatamente isso. Aí fizemos uma transferência de embrião agora, ano passado, junto com o Evandro lá de novo. Pegamos 24 animais, 20 fêmeas, 4 machos. Olha que o Claré fala muito isso. Claré é um criador que a gente tem, lá do Gessolano do Cerrado, ele fala muito isso, que a gente deveria, igual a Fazenda do Pilo está falando aqui, o Rodrigo está falando, fazer exatamente a poça no macho. Porque, assim, não faz sentido você pegar um touro, igual acontece muito, né? Na transferência de embrião até que menos, mas pode acontecer, semi-sexado. Você pega um semi-sexado, o semi-sexado é aquele semi que vem com praticamente 90% de chance de ser fêmea. Aí, mas tem 10% de chance de ser macho. Você compra de um touro importado, coloca numa vaca sua muito boa, nasce uma fêmea, a gente fica todo feliz. Mas nasce um macho, vai para o descarte. Não, ele é filho de um touro importado. Eu já vi criador de Jesse virar e falar assim, macho nacional não presta. Eu falei, qual que é a diferença do nosso macho aqui pro macho lá de fora? O Wilson brinca também, o Wilson fala assim, eu também não entendo isso não, porque o macho lá fora é criado no laboratório? Não, é da fazenda do cara lá também. Só que ele pega, põe ele nas vacas boas dele lá, vê que o trem dá certo e mantém ele. O problema é que aqui o povo pega o touro, põe na vaca ruim, na vaca que tem problema de prenhez. Vai botar no fundo do plantel. Falar, você vai botar no negócio ruim, vai dar trem ruim mesmo, não tem jeito não. Então agora, nós fizemos isso, cara. Não, e assim, era pra gente ter hoje muito mais touro nacional do que nós temos hoje nas centrais. Sim. Se você for olhar aí, eu tive dando uma olhada nos catálogos lá para ver alguma coisa. Pra ver Vocês chegaram a ter, Rodrigo? Tivemos 2 touros com ABS uma vez. Com ABS. Um nem era nosso, não. Ele era um touro era da Nogueira Montanhês também, que a gente acabou comprando do Fernando de Carvalho. Sim. E aí a ABS foi lá... Saudoso Fernando de Carvalho. Aí eles se interessaram nesse e no outro tourinho nosso. Ficaram lá um tempo, mas aí naquela Chegaram a fazer... Vocês estão fazendo atualmente genoma Ainda não. Porque isso deve dar um projeto lá para deve dar uma coisa muito boa. Então eu já tenho um outro tourinho lá que nasceu lá na fazenda. Filho desse outro touro meu que morreu, com uma das vacas que foi campeã na exposição, que nós vamos guardar ele lá também, já está separado para ser reprodutor. E separamos esses 4 lá agora, que é de transferência. Que fizemos de touros antigos também, daquela genética para trás, que o povo antigamente usava. Que o Evandro eu ligo para ele, assim, vamos fazer uma transferência? Vamos, não sei o que. Tá? Aí a gente fica selecionando. Não, mas você tem que usar semi-sexado. Eu falei, o Evandro, tem 7 botijão de sêmen aqui, velho. Você quer que eu faça o que com isso? Velho, eu tenho aqui alguma outra dose de sexado que ainda sobrou. Mas, cara, o resto... Meu pai fazia isso. O pessoal parava de criar. Ele ia lá meu pai ia lá e comprava. Tanto que eu ainda tenho o botijão Kinder Ovo. Que é o botijão do Juca Alves, lá do Espírito Santo, que ele vendeu para nós. Todo dia sai uma surpresinha dele lá de dentro. Né? A gente não sabe o que tem lá dentro até hoje. Aí pra você ver. Mas isso é bacana do trabalho que vocês fazem, inclusive de apostar, né? 100% na genética sua. Então, isso, para fazer isso, você tem que ter muita confiança na sua genética e isso é muito bacana. Em 2023, quando a gente voltou, eu queria levar só filha da fazenda. Olha. O Wilson não deixou. O Wilson falou, não, mas você tem essa aqui, mas essa bezerra é muito boa, tem que levar. Eu falei, mas não é filho de toda a fazenda. Não, mas... Eu falei, tá bom, leva. O Wilson vence pelo cansaço. Né? Rodrigo, agora, hoje, a Fazenda do Padre está com uma produção de... Fazenda do Padre. O pessoal da Fazenda do Padre, eu conversei com o Anselmo hoje de manhã e acabei lembrando do doutor Anselmo. Um grande abraço, doutor Anselmo. Fazenda do Piro hoje está com qual produção? Hoje nós demos uma diminuída boa. Nós chegamos a entregar lá por volta de 3 mil litros de leite por dia. 3 mil? E hoje nós estamos entregando por volta de 1.800. 1.800? Deu uma reduzida no Girolando. Nós tivemos um problema sério uns 2 anos atrás, que foi problema de comida. Que aí nós ficamos um ano sem, que a gente teve que comprar silo correndo para fazer, aí a gente foi adaptando. Aí o silo seus é feito lá na fazenda. Eu vi, inclusive, outro dia você postou muito bonito, né? O início de vocês preparando lá o plantio da safra. Meu pai tinha
Isso foi o projeto do meu pai. O projeto era a fazenda produzir tudo que ela fosse consumir. E hoje a gente está plantando, hoje a gente está usando metade da área que a gente podia usar. Porque nós conseguimos manter uma área de pastagem boa e silo sobrando hoje, que até de vez em quando eu vendo um pouquinho lá para os vizinhos lá. Que bacana. E aí a gente foi acertando isso exatamente por causa aí a gente foi eliminando o girolando exatamente por causa disso também. E aí facilita o manejo do gesso. Bem mais. E eu até brinquei com o Rodrigo antes do programa. Hoje, a ração que é lá da Fazenda do Pilo é da CCPR, né? CCPR. Um abraço para Moisés. Aqui, Moisés, ó. Tô mandando um abraço. abraço. Devendo a entrega lá, hein, Moisés? Ó, Moisés, aqui, deixa eu te falar com você já, quando eu te encontro... A sorte dele que quem tá aqui também hoje sou eu, porque se fosse o Wilson vai falar assim, você tá me devendo 2 toneladas lá, que ficou para trás, aí, não tá chegou... Vendo? Moisés, abre o olho, que eu já te falei com você, se você não atender o Rodrigo bem demais, você sabe o que vai acontecer. Então, eu só estou te falando. E não foi coincidência o Rodrigo ter vindo aqui como o primeiro criador da raça Jess, não. Isso aí é para te botar pressão. Cuidado, eu vou te mandar um abraço aí, mas você fica de olho, hein? Deixa ele ver isso lá agora, que vai ficar doido. Doido. Amanhã ele vai lá te visitar. Não, amanhã ele vai levar a ração lá, ele vai chegar lá no caminhão, falar, eu cheguei, eu trouxe aqui, tá aqui, ó. Com certeza. Rodrigo, e quais são os projetos hoje da Fazenda do Pilo? Como é que vocês estão... Você está lá, como você me falou, né, na cidade do Doce, em Baldim. O pessoal que, inclusive, quiser comprar animal, né, Gessolano. Jess ainda não. Por enquanto não, mas Gessolano... Aí, tá vendo, pessoal? É bom o criador falar isso, que não está vendendo Jess, porque, Rodrigo, você não tem ideia. Eu tomo conta, né, da rede social da Jess Minas, então o pessoal fala assim, aqui, eu queria comprar 10 vacas. Teve um aqui agora pedindo 30. Aí eu falei, você tem? Tenho, mas aí eu paro de tirar leite. Aí o pessoal... E aí como é que eu pago as contas e acontece o seguinte, porque a gente, tô lá, página oficial da raça Jess Minas, o pessoal segue aí no nosso canal, o pessoal que está nos assistindo aí. Inclusive é até bom a gente explicar isso para o pessoal que está na live também, ó, aqui ao vivo da Jess Minas. O pessoal, eu quero comprar 10 vacas. Olha, eu vou olhar no nosso grupo de criadores da raça Jess, que a gente tem um grupo nosso, para ver quem tem disponibilidade. Aí a gente vai lá e pergunta, Rodrigo, tem disponibilidade? Gleice, no momento não. Ô, fulano, tem disponibilidade? Não. Ô, ciclano? Não. Aí você vai lá e fala com o cara, eu não tenho, eu tenho um criador que tem 2. Não é possível. Você não quer me passar o contato do criador, porque eu estou precisando, meu amigo, os criadores hoje não têm. Por quê? A gente também só indica quem a gente tem confiança. Eu indico os criadores da Jess Minas, todos que são afiliados, porque eu sempre quis ter um animal desses criadores. Então, eu indico quem eu gostaria de ter, né? Porque a gente tem confiança. Olha o que está por trás, olha a história que está por trás de quem leva um animal lá da Fazenda do Pilo. E assim os outros criadores, como a gente tem dezenas de criadores da raça Jess, que são filiados à Jess Minas. Agora, aquele que não cria, não estou querendo denegrir ninguém, eu estou falando bem porque a gente conhece o plantel, a gente conhece o trabalho que os associados à Jess Minas têm aqui em Minas. Agora, aquele que não é associado, eu tenho uma certa restrição porque eu não conheço, né? Eu não sei a genealogia do animal. Mas eu anoto tudo. Tá, mas aí a gente tem que acreditar na sua palavra, né? Inclusive, a gente estava falando isso aqui, o doutor Arlen até falou, tem muita gente querendo vender embrião de gato que não é registrado. É proibido pelo mapa. Isso. É proibido. Por quê? A palavra é de quem? A palavra é do vendedor. Agora não, quando você compra um animal dos criadores da raça Jess, registrado, como é o caso da Fazenda do Pilo, você tem a genealogia do animal, você tem um documento oficial da associação que é homologado pelo mapa falando da genealogia. Então, assim, se você fizer o genoma, você pode ter certeza que você vai ter a segurança que aquele animal é o que está no registro. Agora, quando você compra um animal que não é registrado, é da caderneta do criador, né? Então, ou um animal registrado do PA, que a gente sabe que existe o PA ainda, a gente aqui de Minas é até contra esse PA, mas existe, né? Aquele registro que só comprova que tem 90% de sangue Jess, mas não dá a genealogia dos animais. Então, fica difícil, porque você tem que confiar 100% na palavra de quem está te vendendo, né? Agora, quando você compra um animal de um criatório, como é a Fazenda do Pilo, você tem segurança no que você está comprando. Então, hoje, quem quiser comprar um animal, a Fazenda do Pilo está em Baldim. Gessolando tem para vender, né? Gessolando ainda tem lá. O Gessolando eu vou aprimorar ele ainda, porque, igual eu te falei, agora nós resolvemos dar um segmento mais sério nele, porque o Gessolando mesmo, nosso lá, eu não estava registrando. Sim. Porque você vai... Para que lado, né? Não, você pergunta para o laticínio, ele não dá muito valor. E eu não queria manter o Gessolano, mas como foi dando muito certo,
e a procura tem sido grande, eu falei, não, então vamos fazer o negócio direito. Sim. Aí peguei o Wilson lá, nós achamos tanto que o Arley teve lá ano passado, o Arley registrou um tanto de Gessolano nosso lá. Então agora nós vamos selecionar a Gessolano que a gente quer, porque ainda tem algumas que saem fora do padrão que a gente quer. Então, assim, essas daqui nós vamos manter elas na fazenda, fica para a venda, mas a gente vai usar ela como receptora. Porque aí, qual que foi? Aí, com esse negócio de muita procura pelo Jesse também, foi o que me levou a fazer a transferência ano passado. Aí eu tô com essas 20 fêmeas para nascer lá esse ano, os 4 machos, e talvez no meio do ano, o Evandro vai me matar na hora que escutar eu falando talvez, nós vamos fazer outra. Só que eu quero fazer, eu combinei com o Wilson lá, nós fizemos um projeto lá que nós vamos tentar usar as novilhas nossas, Jesse e Gessolano, para serem as receptoras desses animais. Então, daqui uns anos, se você for lá na fazenda comprar um animal da fazenda, você não vai comprar um praticamente, você vai comprar 2. Porque você vai comprar a vaca ou a novilha e provavelmente ela vai estar com um embrião de uma outra vaca já selecionada, melhor ainda, para você levar 2 animais. A famosa 2 em 1. Exato. E meu pai estabeleceu isso, uma coisa lá na fazenda também. Você não vende novilha se ela não tiver prenha. Porque aí você dá para a pessoa que está levando também uma garantia que ela vai reproduzir. Exato. Muito bacana. Porque a gente já teve isso lá, né? A gente já teve de tudo, né? Vendendo, você vende, aí o cara fala, a vaca não emprenha, a vaca abortou. Porque é natural, né? Às vezes no transporte pode absorver, isso acontece, às vezes sai de um manejo extremamente adequado. Inclusive, eu escuto muito isso dos criadores da raça Jesse, né? Tem muita gente que até faz uma investigação, olha, aqui, o animal meu aqui tem esse critério, o meu manejo aqui é esse, você vai ter condições de dar para esse animal, porque senão quando chegar aí, aqui você está vendo uma produção da vaca, depois quando chegar lá... Se você manter a alimentação que a gente dá essa produção com essa alimentação que a gente dá aqui. Isso, com esse manejo. Se você chegar lá e mudar a rotina da vaca, vai cair, ou da novilha. Igual muita gente pergunta assim, eu vejo muito isso. Mas essa vaca, qual é a lactação dela? Qual é a produção dela? O pessoal pergunta, quer saber por dia. Isso depende muito. Eu gosto de falar lactação, que você tem uma média do que a vaca deu. Olha, é isso, mas é isso dentro do meu manejo. A filha dela ou ela vai continuar produzindo isso. A tendência da filha, né? Todo acasalamento tem que seja melhor, né? A filha do que as mães, que é a evolução genética, tem que acontecer, mas desde que você siga minimamente o manejo que eu tenho, ou até melhor o manejo aí, né? Porque senão acaba acontecendo o inverso, né, Rodrigo? E parece, lá já apareceu de tudo vendendo, pra gente vender. Eu já peguei animal de volta, porque o cara falou, a vaca não dá leite. Aí eu falei, gente, não tem errado. Aí quando chega na sua propriedade, volta a dar. Não, aí exatamente. Não, tanto que uma das novilhas de exposição é filha até dessa vaca que ele me devolveu. Não acho ruim, não. Porque foi um negócio assim, o cara chegou lá pedindo um animal para comprar, aí eu vendi para ele a novilha, prenha, e vendi um machinho para ele. Falei, vai esse machinho aqui que ele pode cruzar as duas sem problema nenhum. Que não vai dar consanguinidade. Aí ele tinha um sítio, uma propriedadezinha pequena, aí a vaca pariu uma fêmea. Eu falei, o cara ainda teve a sorte de parir uma fêmea. Eu falei, se ficasse aqui era macho, tinha certeza. Aí, e lá a vaca não dá leite, não sei o quê, e eu ligando pro Wilson, e o Wilson falou, Rodrigo, mas não tem jeito, eu já falei com ele. Aí ele começou a me ligar, que ele não queria mais a vaca, ele estava passando vergonha, que a vaca não estava dando nada, que a bezerra estava morrendo de fome, que nem dava leite nem para bezerra. Eu falei, então faz isso, manda de volta, manda a vaca, a novilha aí, manda a vaca e a bezerra, e eu te devolvo o dinheiro. Aí o touro, falei, qual é o problema do touro? Nenhum. Eu falei, não, então touro... Me mandou a vaca de volta. Gleice, eu tenho a foto, depois eu te mostro aqui em off. Ele me manda, chega lá a vaca com a bezerra. A bezerra estava quase do tamanho da vaca. Nossa. A vaca, ela estava mamando o leite todo, cara. A gente falou, separa a bezerra da vaca, senão ela vai guardar o leite. Não deu outro. Tanto que hoje a gente está lá produzindo até um manualzinho, tipo assim, para entregar junto. Manejo que a gente faz é esse aqui, a gente quer o que acha, que a gente melhor que você deveria seguir, mas aí é cada um de você. Mas tá aqui, você tem que seguir, porque senão... Tá vendo? A vantagem de você comprar de criador sério é isso. Olha,
aconteceu isso e isso. Mesmo não sendo culpa da fazenda, o Rodrigo falou, não, manda de volta, que eu tenho certeza da qualidade que eu te vender. E outra, se comprou, igual aqui, o Rodrigo está acabando de falar Fazenda do Pino, nós temos até um manual, o pós-venda. Né? Não é um catireiro que está te vendendo o animal, vai virar as costas, depois não quer nem saber o que está acontecendo. Então, tanto é que o Rodrigo falou, tem gente aqui que comprou um, voltou, comprou o segundo, comprou o terceiro, porque esse suporte, eu tenho certeza que se comprei um animal da Fazenda do Pino, Rodrigo, estou com isso assim, estou precisando, ô Wilson, aqui, como é que vocês me indicam o acasalamento? Olha, estou querendo ter essa dúvida. Precisar, a gente vai na fazenda, eu já fiz isso. Aí, que bacana. E isso aqui é o laço de quem vende, né? O pós-venda de quem vende. Esse até nem me comprou animal, não, mas ele pediu, ele falou, eu quero, eu conheço. Acho que foi até indicação, ele falou assim, acho que foi indicação do Anselmo, eu conheço lá o Anselmo, muito ele indicou vocês, e estava ali em Confins, perto, mais ou menos perto da gente. E ele falou, mas antes de comprar, eu quero que você venha. Eu falei assim, não, vem aqui na fazenda, vê os animais, porque tem muita gente também que quer comprar o animal e quer que você manda foto. Eu falei, não gosto de mandar foto. Foto e vídeo. Porque foto ou fica muito ruim, ou fica não sei o quê. Eu vendi ano passado 2 novilhas pelo Instagram. Foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida e falei assim, não, gente, será mesmo? Ainda fiquei, num momento assim, ainda fiquei assim, será que isso não é golpe? Não? E pior que não, o criador levou, tá lá, eu tenho até que ligar para ele para saber, tenho certeza que ela chegar lá parir 2 fêmeas também. que é assim, você deixar lá, pare macho, vai pros outros, pare fêmea. E aí ele falou, não, mas eu quero que você venha na minha fazenda primeiro. Eu falei, tá, fomos lá. Aí ele não tinha um sítio, era uma chácarazinha em Confins. Ele falou, você acha que eu consigo ter aqui alguns animais da raça, não sei o quê? Que bacana. Eu falei, olha, conseguir você consegue, mas você vai ter que, vai chegar um momento, dependendo de quantos animais você quiser manter aqui, você vai precisar, você vai ficar apertado de comida, você vai ter que arrumar um jeito de comprar comida fora, pode ser que já não fique tão viável mais. E no final das contas ele desistiu. Aí ele desistiu, não comprou, mas nós fomos lá. Que legal. Pode chamar, nós vamos. E você participa também, agora, vai ter uma exposição lá em Baldim. Né? Inclusive nós fizemos, acho que há 2 anos atrás, eu e o Alan fomos lá, a gente fez uma transmissão ao vivo de uma classificação dos animais. Muito bacana a iniciativa da prefeitura lá, e vocês estão sempre apoiando, né, Rodrigo? A prefeitura pediu isso lá pra gente, esse atual prefeito tá lá, até foi reeleito, fez um trabalho muito bom, criou uma secretaria de agricultura. Um dia chega lá o Marcos, que era o secretário de agricultura na época, não, eu vim aqui me apresentar, eu sou o Marcos, secretário de agricultura. Eu falei, Baldim tem secretário de agricultura. Que bacana, né? E aí começou isso. E ele começou, nós começamos a levar 3 animais, estava fazendo na quadra da escola lá, botamos os animais lá e o negócio foi dando certo, foi criando corpo. Ela só não é maior hoje porque falta uma estrutura lá, falta um parque de exposição. Um parque de exposição, você viu lá, é meio... É temporário, terreno, na verdade, né? O cara vai lá, monta a estrutura e depois desmonta, o terreno fica lá. Sim. E aí, até semana que vem, nós vamos participar, eu e o Wilson vamos lá participar da reunião para montar essa exposição. E a minha ideia, esse ano lá em Baldim, é fazer o lançamento oficial do Gessolando, no Girolando nosso lá. Que legal. E nós estamos com nós estamos com uma associação lá também. Nós montamos uma associação de produtores de leite lá na região, exatamente para juntar os produtores, você ter um volume maior e conseguir, com esse volume maior, brigar pelo preço do leite. Sim. Então, o Guilherme lá, ele é criador de gir lá também há muito tempo, é o outro que está assumindo a fazenda lá, já é a 3ª geração, e ele teve essa ideia, foi lá na fazenda, a gente conversou, montamos a associação agora está se oficializando. E aí, uma coisa que eu estava pensando, e eu fui lá na fazenda e falei assim, e ele tem gir, né? Criador antigo de gir. Você falar para o cara mudar, não muda, é diferente. Mas aí eu fico pensando assim, porque o que me assustou na primeira reunião que a gente fez de produtores, tinha 80 produtores. Eu falei, velho, não imaginava que tinha isso tudo aqui, não. Potencial, né? E a maioria deles são pequenos produtores. São pequenos produtores de 200, 300 litros. Então, e assim, a maioria cria gado mestiço. Sim. Um girolando. Imagina se eles podendo ter um animal de genética e de qualidade. Imagina esse pequeno, e assim, o pequeno criador também, chega uma hora que você está com um girolando. Eu tive um cara que foi lá na fazenda, ele tinha uma propriedade na Serra do Cipó. Serra do Cipó hoje só virou chácara.
E ele tinha lá o sítiozinho dele, foi criando, foi aparecendo um monte de chácara em volta dele. Ele criava girolando, tinha lá a pousadinha dele também, e fazia o queijo com as vacas dele. E foi lá ver umas Jersey. Eu falei, velho, põe o Gessolando. Ele falou assim, porque eu já não tenho mais espaço para crescer, então tem que ver, tal, lá tá difícil, porque o girolando. Eu falei, põe o Jersey. Eu mostrei para ele o Gessolando, animou, tal. Nossa, é mesmo. Mas aí, de repente, ele chegou, olhou assim, cara, a gente tem uma girolando lá que ela é imensa. Falei, não, mas olha lá, eu gosto daquilo lá. Eu falei, mas cara, você acabou de me falar que você não tem espaço para crescer, põe o GS lá. Então, o GS, cara, ele dá essa opção para você também. Sim. Porque se você botar o GS no girolando, ele vai dar leite, ainda vai melhorar a qualidade. Sim. Então, aí, igual eu falei, aí você imagina assim, hoje nós estamos com um volume muito bom. Que a gente está conseguindo preço bom. Imagina se você põe isso tudo de GS com esse volume, mais a qualidade. Fica fantástico. Porque eu acho que o que está faltando para nós da raça é isso, cara. O laticínio descobriu o lei do GS. Porque ele sabe. Sabe. Está faltando Só que valorizar. Ele sabe não, ele sabe na análise. Eu estava pensando nisso, voltando da fazenda ontem. Ele sabe porque ele faz a análise do seu leite. Ele sabe que o seu leite tem um pH de proteína e gordura muito maior. Mas ele nunca, como é que fala? Vou fugir a cabeça. Ele nunca processou só o seu leite. Imagina se ele pega só um monte de criador de GS, coleta só nessas fazendas e processa o seu, vamos dizer, 10 mil litros de leite. Porque ainda... que aí ele vai perceber que só o leite do GS vai render para ele muito mais. Porque o seu leite vai diluído com mais de um monte de gente que não é GS. E a indústria sabe que não dá para ficar transportando água para lá e para cá, né? Ela precisa aumentar o teor do sólido. E aí eu tô querendo fazer esse lançamento lá. Eu até vou ver se eu combino com você e com o Arlen também. O que a gente pode fazer de diferente lá? Eu estava querendo classificar, inclusive, as Gessolando lá. Que bacana. No dia, vou ver lá como é que vai ser a exposição lá terça-feira agora. Para ver, cara, para fazer isso, lançar. E fazer igual eu já fiz com outros criadores. Falar, mas eu não sei. Eu falei, eu tenho touro. Leva. Eu já fiz isso com um criador lá de Girolando. Eu falei, leva. Deixa ele cruzar lá o máximo de vaca que tiver. Na hora que ele fez tudo, você manda ele de volta. E nasceu mais de uma fêmea, você me dá uma fêmea. Aí eu pego ela, vou registrar ela e vou levar ela. Isso é fomentar a raça. Rodrigo, a conversa tá boa. Pra você ter ideia, já estouramos até o tempo do nosso programa, mas eu queria primeiro te agradecer muito, falar que fã do trabalho que vocês fazem lá na Fazenda do Pilo, assim, tenho a satisfação de te ter também na diretoria da GS Minas. Obrigado. Assim, acho que nós estreamos aqui com o primeiro criador que veio aqui no nosso Minas Agro Podcast com o pé direito, né? Sucesso ainda mais para a Fazenda do Pilo, mas muito obrigado por você ter aceitado nosso convite aqui, cara. Que isso, pode chamar outras vezes que a gente vem. Valeu, Rodrigo. Pessoal, esse foi mais um programa aqui do Minas Agro Podcast. Pedi a vocês para seguir o nosso canal, para poder ativar as notificações, para que a gente possa chegar ainda mais longe com o canal, trazendo as histórias aqui dos nossos produtores rurais. Agradecer aos patrocinadores, Sindicato dos Produtores Rurais de Betim, junto com o Sistema FAENG Senar e a COP Betim Agronegócio, que tem mantido o nosso programa de pé. Valeu, pessoal. Até a próxima.